Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Fechou. Você até brincou do ar-condicionado, eu trouxe meu controle do ar aqui, ó. Qualquer coisa, só passe e dá aquela secada no suor, mas para mim é uma grande alegria estar aqui. Eu acho que eu estive aqui no aniversário de 34 anos da igreja, se eu não me engano, viu, pastor? Então, é um grande privilégio estar aqui de volta. E agora, realmente, como o Deva falou, como pastor, que responsa, né? Mas, glória a Deus, vocês fazem parte da minha história. E 37 anos, né? Quantas histórias aqui foram contadas e vocês fazem parte da minha história. Realmente, primeira mensagem como pastor não poderia ser em outro lugar. Aqui, que honra. Então, tá aí minha família, né? A Emily tá aí com a Laurinha. E trouxe um casal de amigos hoje aí, ó, o Henrique e a Isa. Eles estão com o filho deles, o Joaquim. Inverteram ali, né? A Laura está no colo da Isa, o Joaquim está no colo da Emily, mas são um casal muito querido que são lá da Igreja Batista do Cambuí, né, da nossa casa. Eles moram em Araras e é o primeiro culto que o Joaquim está presente, certo? Olha que gostoso. Então ele está aqui no aniversário da igreja. A gente está com bastante bebês ali na igreja, então isso é muito gostoso. Aqui vocês também estão vivendo isso, né? Bastante gente grávida, bebês estão vindo. Isso é muito bom para a glória do nosso Deus. Amém? Sem mais delongas, então, irmãos, como a gente está aqui comemorando os 37 anos dessa igreja tão especial, tão querida e tão amada, pensando e refletindo um pouco sobre o que Deus poderia trazer, né, ao coração de cada um dos irmãos, creio que nada mais importante do que a gente abordar sobre a própria igreja. O que é ser igreja? Então, a mensagem que Deus me direcionou nessa noite para trazer aqui para vocês é a igreja que Deus quer que nós sejamos. A igreja que Deus quer que nós sejamos. E para isso, vamos abrir juntos lá em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Vamos abrir juntos, irmãos. Atos capítulo 2. Tô chique hoje aqui, né? Tô com o notebook do Deva, hein? Que honra. Então, vamos lá. A igreja que Deus quer que nós sejamos, ou a igreja que queremos ser. Repetindo então o versículo, Atos 2, 42 até 47. E a palavra de Deus diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Amém? A igreja que Deus quer que nós sejamos. E o texto que nós acabamos de ler, então, irmãos, ele diz como a igreja vivia nos primórdios do cristianismo. Aquela que é conhecida como a igreja primitiva, exatamente, a igreja primitiva, aquela igreja lá no início do cristianismo, que muitas vezes a gente idealiza essa igreja primitiva, mas ela tinha sim os seus defeitos, né? Quem já estudou aí um pouco da palavra vê que realmente tinha os defeitos, tinha as falhas, somos pecadores, mas esse quadro aqui que nós lemos, ele nos mostra muito bem aquilo que Deus espera de nós enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui é um quadro muito bonito, que mostra realmente o que Deus espera de cada um de nós como cristãos. E essa visão que nós vimos aqui, ela vale para todos os cristãos de todas as épocas, em todos os tempos. Amém? Que a nossa igreja aqui, enquanto igreja da Ação Bíblica Cosmópolis, possa buscar esse exemplo da igreja primitiva. Por isso eu quero convidar vocês a pensarem, qual é a visão de Deus para a sua igreja? Pensa comigo, por quê e para que nós estamos reunidos aqui hoje nessa noite? Por que e para que nós estamos hoje aqui? Poderíamos estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, mas Deus escolheu esse dia especial para nós estarmos aqui, reunidos enquanto família de Deus, enquanto servos de Jesus, para que juntos pudéssemos adorar o nome do nosso Deus. Por isso nós devemos sempre lembrar de qual é
a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. E diferente do que muita gente pensa, meus queridos irmãos, não é a própria igreja que vai definir como ela vai ser. Não é o pastor que vai definir como uma igreja vai ser. Não são os membros fundadores, né? Às vezes a gente pensa que, aquela galera ali que fundou a igreja, são eles que vão definir como que a igreja vai ser, se vai ser avivada, se não vai. Não é isso. É Deus quem define como a igreja deve ser. A igreja, ela possui uma prescrição bíblica de como ela deve ser. E essa prescrição, ela vem do próprio Deus. Não estamos aqui fazendo coisas a nosso próprio prazer, a nossa própria vontade, mas o próprio Deus é quem define como uma igreja deve ser. Amém? E hoje, de forma muito breve também aqui nessa noite, que eu sei que depois tem celebração, né, Deva? Vai ter um tempo gostoso de comunhão, muito bom. Eu quero abordar com os irmãos 6 marcas. Normalmente as mensagens têm o quê? 3 pontos, né? Hoje, então, a mensagem vai ser duplamente abençoada, amém? Então, serão 6 marcas de uma igreja segundo o coração de Deus. 6 marcas de uma igreja que Deus quer que nós sejamos. E a primeira delas é o ensino das Escrituras. Que a gente pode ver no versículo 42, que diz, e perseveravam na doutrina, ou no ensino dos apóstolos. E como Deus, ele prepara as coisas perfeito. Tia Tânia falando aqui um pouco sobre a leitura da Bíblia, o quanto realmente é importante nós lermos e buscarmos a palavra de Deus. E a igreja, meus queridos, ela deve estar firmada na palavra de Deus, naquilo que a própria Escritura diz, não naquilo que nós achamos, não naquilo que nós pensamos, não naquilo que nós gostamos, mas naquilo que a própria palavra de Deus diz. Queridos, nós somos um povo que é guiado por um livro, e esse livro é a palavra de Deus. Deus, ele não está distante, ele está perto de cada um de nós, e ele fala aos nossos corações através da sua palavra. Devemos então, meus queridos, ser uma igreja bíblica, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja em que seus membros, eles leem da palavra e colocam em prática o que a própria palavra de Deus diz. Porque, venhamos e convenhamos, de nada adianta, meu querido, se hoje nós estivermos aqui, mas quando a gente for embora, a gente não colocar em prática tudo aquilo que Deus falou ao nosso coração. Então, uma igreja, de acordo com a vontade de Deus, antes de mais nada, é uma igreja bíblica, uma igreja que ensina a Bíblia, uma igreja em que os seus membros colocam a palavra de Deus em prática. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é uma palestra. Eu não estou aqui falando simplesmente coisas aleatórias, mas nós estamos fazendo o quê? Estudando a palavra de Deus. E é isso que nós fazemos, domingo após domingo, dia da semana após dia da semana, estudando a palavra do nosso Deus. E tem uma palavrinha no texto que é muito bonita, que vocês podem ver aí no versículo 42, que eles faziam o quê? Perseveravam. E aqui é uma palavra bem fora de moda nos nossos dias atuais, né? Nós não perseveramos mais na leitura das Escrituras. E a gente está chegando no final do ano. Tenho certeza que muitos aqui no começo de ano fazem aquelas promessas que, não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira em um ano, esse ano eu vou perseverar. A gente começa bem, Gênesis, Êxodo, aí chega Levítico, fica mais crítico, a gente abandona. Então, assim, essa palavra perseverança é uma coisa que falta na nossa geração nos dias atuais. A gente não persevera no ensino das Escrituras, mas Deus, ele desafia cada um de nós para que nós venhamos a perseverar no ensino das Escrituras. Devemos ler a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. E aqui uma ilustração muito legal. Pensa um dia, vocês com certeza já sentiram algum dia muita sede, né? Pense em uma situação na vida de vocês que vocês sentiram muita sede. Eu não vou nem falar fome, porque eu tenho certeza que você deve estar morrendo de fome nesse momento. Eu estou com fome toda hora, mas enfim, pensa numa situação em que você sentiu muita sede na sua vida. Eu lembro de uma específico. Quando eu tinha, acho que meus 12 anos, não sei se as escolas fazem isso hoje em dia, costumavam fazer aquela excursão pro Hop Hari. Hop Hari ainda existe, né? Ainda tem, então ótimo, perfeito. A escola ia pro Hop Hari, eu lembro, lá com meus 12 anos, morrendo de sede, e um amigo meu. E aí a gente viu um cara assim, nem conhecia o cara nem estava vendendo uma garrafinha de água. A gente falou pro cara,
vende essa garrafinha de água pra gente, por favor, pelo amor de Deus, a gente está morrendo de sede. E aí, duas crianças ingênuas, o rapaz mais velho, foi lá, malandro, né? Vendeu aquela água, acho que por R$5 na época, que hoje deve ser uns R$25. Mas enfim, como a gente estava morrendo de sede, a gente foi lá e comprou, e aquela água desceu assim, ó, deliciosamente, e matou a nossa sede. Por que eu estou fazendo essa ilustração? Porque tal como eu senti sede naquele dia, como você também sente fome todos os dias, nós devemos também ansiar pela palavra de Deus. Somente ela vai matar a nossa sede por significado. É na Escritura Sagrada que nós encontramos o real sentido da nossa vida. Então, assim como a gente sente sede, certo? Fisicamente, devemos também sentir sede pela palavra de Deus, todos os dias da nossa vida. Então, nós somos o povo que é guiado por um livro. Não somos o povo que é guiado pela opinião de um pastor. Não somos um povo que é guiado por novas revelações. Não. Somos um povo guiado pela palavra de Deus. Aquela que é a revelação especial de Deus. Deus, Ele fala através da sua Escritura Sagrada. Celebramos, no tempos atrás aí, a Reforma Protestante, certo? Um dos lemas da Reforma, qual que é? Sola Escritura. Somente a Escritura. Então é somente na Escritura que nós podemos ouvir realmente a voz de Deus. E muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, certo? Um Deus que esteja perto. Deus, Ele está perto de cada um de nós. Ele está a uma Bíblia de distância de cada um de nós. Então a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que persevera na doutrina e na palavra de Deus. Amém, igreja? E, fechando esse primeiro ponto, eu te convido a refletir, a aplicar isso de forma muito prática na sua vida. Como que tem sido a sua vida de leitura bíblica? Será que nós, enquanto igreja, temos aplicado verdadeiramente aquilo que a gente aprende como igreja, na palavra de Deus? E aqui eu não falo de baixo para cima. Quando a gente prepara uma mensagem, ela toca primeiro no nosso coração. Então, que isso possa ser verdade na nossa vida, que a gente possa aplicar tudo aquilo que Deus fala no nosso coração através da leitura da palavra de Deus. Então, primeira marca da igreja que Deus quer que nós sejamos é o ensino da palavra de Deus. A segunda marca é oração. Versículo 42 diz também que eles perseveravam nas orações. Queridos, não existe igreja verdadeira sem oração. Sabe por quê? Porque é na oração que nós demonstramos da maneira mais clara possível que nós vivemos totalmente na dependência de Deus. Quando a gente ora, a gente demonstra de forma muito clara que não depende da gente, mas depende de quem? De Deus. Eu tenho certeza que a AB Cosmópolis aqui, ao longo dos seus 37 anos, Deus respondeu muitas orações. Ele é o Deus que responde. Na minha caminhada cristã também em particular, Ele responde. Enquanto igreja, nós devemos sim buscar a Deus em oração. Por isso que é muito importante, enquanto corpo de Cristo, enquanto família de Deus, nós orarmos uns pelos outros. Orarmos pelos planos, pelos projetos que Deus quer para a nossa igreja. Para a nossa igreja aqui enquanto comunidade local, para a ação bíblica. Então, a segunda marca é a oração. E a vida cristã, meu querido irmão, ela deve ser marcada pela oração constante. Todos os dias devemos buscar ao nosso Deus em oração. E aqui eu não estou falando daquela oração protocolar que nós fazemos o quê? Antes de comer, né? Senhor Deus, abençoe este alimento em nome de Jesus, amém. Ou quando a gente vai dormir, que a gente deita e nem lembra como terminou a oração, porque vai acordar só no dia seguinte e nem sabe como que orou. Não é esse tipo de oração que Deus quer de cada um de nós. Ele quer uma vida marcada por oração. Uma vida permeada por oração. Uma vida que sempre que vai tomar alguma decisão, busca a vontade de Deus através da oração. Então, aqueles cristãos ali na igreja primitiva, meus amigos, eles perseveravam na palavra e na oração. Eles investiam tempo em seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? O que eu vou falar aqui é muito sério, porque no final das contas, o que a gente vai levar da nossa vida não é os títulos que a gente tem, não são os diplomas que nós conquistamos, nada disso. Não é o quanto que a gente acumulou de dinheiro. No final da nossa vida, a única coisa que a gente vai levar é o quanto nós investimos em nosso relacionamento com Deus.
Por isso, devemos ser encorajados com esses irmãos aqui da igreja primitiva, a buscarmos a Deus através da leitura bíblica e da oração. No final das contas, é isso que verdadeiramente importa. Tudo que a gente conquista aqui nesse mundo vai passar, vai ficar, mas o nosso relacionamento com Deus levaremos por toda a eternidade. E uma igreja, ela pode ter música de boa qualidade. A ação bíblica aqui tem uma música de muita boa qualidade, glória a Deus. Uma igreja pode ter as melhores estruturas físicas, pode ter os melhores equipamentos de som, pode ter tudo perfeito, mas se essa igreja não for uma igreja permeada por oração, essa igreja, ela pode ser sim um sucesso aos olhos humanos, mas essa igreja sempre será um fracasso aos olhos de Deus. Enquanto igreja, devemos buscar a Deus em oração em todos os momentos da nossa vida. E para a gente fechar aqui, então, o segundo ponto. A igreja não é do pastor, não é do Devair, não é da Tânia, não é dos membros fundadores, a igreja não é dos diáconos, não é dos que tocam no louvor, não é de ninguém. A igreja é do Senhor. E quando a gente ora, nós deixamos isso da forma mais clara possível, que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Por isso devemos sempre buscar a vontade dele através da oração. Amém, queridos? Então, primeira marca que a gente viu é a leitura das Escrituras. Segunda, oração. A terceira marca da igreja que Deus quer que nós sejamos, temor. Verso 43, em cada alma havia temor. Vou fazer uma perguntinha para vocês, pensem aí no íntimo do coração de vocês. O que é temor? Pensem comigo, o que é temor? Uma palavra, né, que a gente fala tanto assim no meio da igreja. O que será que é temor? Temor é reverência. Temor é reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. Temor é reverência. Temor ao Senhor implica em se afastar do mal e abandonar o pecado. E aqui temos outra palavra totalmente fora de moda nos nossos dias atuais. Das coisas que nós mais precisamos resgatar nos nossos dias atuais é justamente o quê? O temor ao Senhor. Perdemos muito isso, realmente, de temermos ao Senhor de todo o coração. E nós queremos as bênçãos de Deus, certo? Todos nós queremos, mas muitas vezes nós não queremos a obediência, mas Deus, Ele quer o nosso coração, e por isso nós devemos sim temê-lo todos os dias da nossa vida. E Deus, Ele traz umas aplicações maravilhosas para a gente, né? Já tinha preparado essa mensagem desde que o Deva me desafiou. Semana passada lá no culto da igreja, estava se preparando ali para o culto, eu ia dirigir o culto e tudo mais. Chegou um casal novo lá na igreja, não os conheço, mas eles estavam hoje de manhã lá, voltaram, muito bom. E quando eles chegaram, eles se ajoelharam. A primeira coisa que eles fizeram ali, eles entraram na igreja, eles se ajoelharam ali no banco em que eles estavam. E aqui eu não falo assim que a gente tem que chegar na igreja, se ajoelhar, enfim, mas o que vale é a atitude do coração. Porque muitas vezes a gente chega aqui na igreja no automático. Ah, domingo, tem que ir na igreja, né? Vamos lá. Ah, tem que tocar, tem que pregar, tem que participar, enfim, vamos lá, né? A gente cumpre o ritual para ganhar pontos com Deus. Ah, cumprir, checklist, cumprir. Mas Deus, Ele quer que nós o temamos, realmente tenhamos reverência diante dEle. E aqui uma coisa muito séria também, Deus, Ele está presente aqui hoje nessa noite. A gente está diante do Todo-Poderoso, por isso nós devemos temê-lo. Deus, que está presente aqui hoje, está presente também na segunda-feira, no nosso dia a dia. Está presente no nosso trabalho, no nosso quarto, quando ninguém está olhando, quando a gente está sozinho, realmente ali, Deus está presente. E diante desse Deus, a nossa atitude deve ser o quê? Temê-lo, reverência diante do nosso Deus. E Deus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso melhor amigo, companhia constante no nosso dia a dia. Mas Ele é muito mais do que o nosso amigo. Ele é também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diante desse Todo-Poderoso, Rei soberano do universo, a nossa atitude deve ser de temê-lo de todo o nosso coração. Então, que isso aqui sirva de encorajamento, começando por mim, que a gente possa temer ao Senhor de todo o nosso coração, saber quem nós somos e quem Deus é, que Ele é totalmente digno da nossa vida por completo. Amém, igreja? Então, terceiro ponto que a gente viu, a terceira marca da igreja que Deus quer que nós sejamos é temor, que a gente possa resgatar
esse temor. Um Deus poderoso, um Deus selvagem, um Deus grande, que diante desse Deus a gente se renda por completo. E a quarta marca da igreja que Deus quer que nós sejamos é a comunhão. Vamos ler junto aí, versículo 46, ou 44 até o 46. Adoro essa parte. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aqui é aquela palavrinha em grego que muitos conhecem, a tal da koinonia, certo? A comunhão. E aqueles irmãos, queridos, eles partilhavam a refeição, como a gente viu, eles partilhavam posses, mas sabe o que eles partilhavam acima de tudo? A vida. Eles partilhavam a vida uns com os outros. Comunhão, ela não se resume ao bate-papo depois do culto. Como eu falei, vai ser muito gostoso. A gente vai se juntar ali, vai comer, vai trocar ideia, isso faz parte. Mas a comunhão, ela não se resume a isso. Comunhão é partilhar a vida com a vida. É se importar com o meu irmão. É realmente estender a mão para aquele irmão que está em necessidade. Nós somos uma família. Deus nos chamou para vivermos como família. Por isso nós devemos viver uma vida marcada pela comunhão, nos importando verdadeiramente uns com os outros. E olha que cristocidência boa. Trouxe meu casal de amigos lá hoje, ali de Araras, o Henrique e a Isa. Hoje a gente passou um dia muito gostoso ali na casa deles, que a gente conversou sobre a importância da comunhão, né? Como é gostoso a gente se importar uns com os outros, perguntar como a pessoa está, saber o que está se passando com a vida um do outro. E a verdadeira comunhão é aquele amigo que te leva para mais perto de Cristo. Então que isso possa ser uma marca totalmente presente aqui na AB Cosmópolis, que já tem sido, porque eu tenho acompanhado e visto as grandes coisas que Deus tem feito aqui, tanto no culto aqui nos domingos, nos cultos de jovens, quanto aqui juventude maravilhosa, né, que Deus tem levantado aqui na igreja, muitos jovens participando. Então é Deus que tem agido poderosamente aqui para criar essa comunhão. E um ponto final aqui na questão da comunhão, para vocês se lembrarem que a comunhão, ela é obra do Espírito Santo. A comunhão é obra de Deus. Nós jamais seremos capazes de produzir a verdadeira comunhão. Jamais, porque a comunhão é obra de Deus. Como diz a bênção apostólica, né, segundo os Coríntios 13:13, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com seu povo para hoje e sempre. Amém. Então a verdadeira comunhão é obra do Espírito Santo. Por isso que nós, enquanto igreja, possamos orar para que Deus produza em nossos corações a verdadeira comunhão. Aquela igreja que se importa um com o outro. A necessidade do irmão é a minha necessidade. Realmente que a gente possa cultivar essa questão da comunhão verdadeiramente na nossa vida. Devemos nos importar verdadeiramente, sinceramente uns com os outros. E isso só é possível graças à ação sobrenatural do Espírito Santo em nosso meio. Então, a quarta marca é justamente a comunhão. Não é obra nossa, é obra do Espírito Santo no nosso meio. E, seguindo, penúltima marca da igreja que Deus quer que nós sejamos é a adoração. Versículo 47 diz, louvando a Deus. Queridos, aqueles irmãos, eles se reuniam para adorar a Deus. E aqui nós temos a principal marca da igreja. Qual que é a principal missão da igreja? É adorar a Deus. Todas as outras missões que nós temos como igreja, elas derivam dessa principal, que é adorarmos a Deus. Nós estamos aqui hoje reunidos para adorarmos ao nosso Deus. E aqui o texto, ele é espetacular, ele me fascina de uma forma tremenda, porque ele fala que eles adoravam tanto no templo, como também de casa em casa. A adoração, ela não está restrita a um lugar específico, e nem a um dia específico, porque eles se reuniam todos os dias, se reuniam nos domingos e reuniam também durante a semana. Eles se reuniam no templo e se reuniam de casa em casa. Então a adoração não é exclusiva a um local específico. A adoração não é exclusiva a um dia específico, mas a nossa vida deve ser marcada pela verdadeira adoração todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, onde quer que Deus nos colocar. Amém? Que isso possa ser verdade na nossa vida, queridos irmãos, porque a nossa vida depende totalmente disso. Nós nascemos para adorar a Deus. Deus nos criou para
adorá-lo. E só encontraremos o verdadeiro sentido da nossa vida quando nele descansarmos, quando adorarmos a Deus verdadeiramente. Então, o domingo, ele deve ser marcado, sim, pelo culto coletivo. E como é gostoso. Eu adoro igreja. A Emily não está aqui agora, deve estar cuidando da Laura, trocando a fralda da Laura, não sei. Mas como fez falta para ela é prova viva, depois você conversa com ela. O fato aí de estar com a Laura, né, recém-nascida, teve que ficar um pouquinho em casa. E como faz falta, irmãos? Como é bom a gente estar num culto coletivo com os nossos irmãos, para a gente adorar o nosso Deus juntos, com os nossos irmãos, pecadores, falhos. Que igreja que não tem problema, certo? Somos pecadores, mas como é bom a gente se reunir num culto coletivo para juntos adorarmos ao nosso Deus. E que a gente nunca abandone a comunhão, que a gente nunca abandone o fato da gente se reunir como igreja para adorarmos ao nosso Deus, porque eis aqui a principal missão da igreja. Devemos ver uma vida marcada pela adoração em todos os momentos, tanto no domingo, como na segunda-feira, como na terça, na quarta e todos os dias e em todos os lugares. Que essa marca da adoração, ela se faça presente em cada um aqui dos irmãos, em todos os dias da vida de vocês. Nós somos criados para adorar ao nosso Deus. Que isso possa ser verdade para cada um de nós, que possamos valorizar esses momentos em que a gente se reúne como igreja para exaltarmos ao nome do nosso Deus. E, chegando ao final então, meus queridos, a última marca da igreja que Deus quer que nós sejamos é o testemunho. Versículo 47 diz, contando com a simpatia de todo o povo. E aqui se refere justamente ao evangelismo e às missões. A igreja crescia. Quem já leu o livro de Atos sabe, né, que a igreja que começou ali com um grupinho bem pequeno, foi se expandindo até chegar aqui em Cosmópolis. Olha que coisa boa, que bênção, certo? Se expandiu, chegou até os confins da terra. E hoje, enfim, a gente vive essa realidade porque a igreja foi crescendo no livro de Atos. E sabe por que aquela igreja crescia? Porque ela se importava com os de fora. Nós, enquanto igreja, nunca devemos nos esquecer daquelas pessoas que ainda não reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nosso maior anseio deve ser alcançar essas pessoas. Devemos sim cuidar das pessoas realmente da igreja, com certeza, mas também devemos sempre lembrar das pessoas que ainda não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Devemos ser uma igreja relevante, que não abre mão dos princípios bíblicos, mas uma igreja relevante para a nossa geração, certo? Uma igreja que faz a diferença. O texto fala, né, que eles contavam com a simpatia do povo, e aqui era uma oportunidade para que eles exercessem a sua influência e apontassem para Jesus. As pessoas olhavam com admiração e simpatia para aquela igreja primitiva, e isso, como eu falei, era uma oportunidade para que eles exercessem influência através do seu testemunho. E aqui, eu quero contar a história, talvez você já tenha ouvido, do missionário Jim Elliot. Quem já ouviu? Levanta a mão aí do missionário Jim Elliot, alguns. Ele foi um missionário que trabalhou na evangelização dos índios Aucas, lá no Equador. Jim Elliot e mais quatro amigos, eles eram em 5, eles passaram longos anos ali tentando fazer contato com aquela tribo de indígenas, e depois de muitos anos ali tentando fazer esse contato, eles finalmente chegaram até a tribo. E você sabe o que aconteceu? Os 5 foram mortos. Pensavam que iam chegar, iam evangelizar a tribo toda, né? Realmente é o nosso sonho, né? Evangelizar, que almas iam se converter, mas os índios acabaram matando os 5. E a história conta que as esposas dos 5, apesar de elas estarem totalmente destruídas, né, e abaladas, devastadas, elas decidiram continuar o trabalho que os maridos delas tinham começado. E a história conta que elas foram bem-sucedidas. A tribo foi evangelizada e muitas almas se renderam a Jesus Cristo, ali da tribo dos índios Aucas. E, inclusive, o assassino de Jim Elliot se tornou um líder daquela igreja local, a ponto de que anos depois, esse que assassinou Jim Elliot, ele batizou a filha do Jim no mesmo rio em que ele matou o pai ali daquela garotinha. Então, assim, tudo isso só aconteceu porque eles decidiram exercer a sua influência através do Evangelho. Mas você pode pensar, poxa, Eric, mas você está falando uma coisa muito fora da realidade, nossa, evangelização dos indígenas e tal. Mas Deus, Ele quer te usar onde quer que Ele te colocar. Deus, Ele não nos coloca onde a gente está por acaso. Eu posso trazer um outro exemplo aqui.
Vou trazer o exemplo da Leda. A Leda é secretária da minha dermatologista. Ela nem imagina que eu estou falando isso aqui para vocês hoje, mas ela é cristã e ela usa o púlpito dela, que não é um púlpito de uma igreja, é onde ela fica ali como secretária. Ela usa aquele púlpito para evangelizar as pessoas que passam ali no consultório. Ela coloca o louvor ali dela para ela ouvir. E as pessoas que passam são evangelizadas. Ela fala do amor de Cristo, a ponto de ela estar evangelizando até mesmo a minha doutora, que já chegou para ela e falou: nossa, essa música aí que você fica ouvindo, Tu És, porque minha alma esperou. Então assim, ela usa a sua área de influência, parece pequena, certo? Uma secretária de uma médica, mas ela tem sido grandiosamente usada por Deus. E aplicando para a nossa realidade, Deus ele pode fazer o mesmo com cada um de nós. Basta nós estarmos disponíveis, certo? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não são todos que vão ser pastores, que vão ser mestres, enfim, não. Mas Deus ele quer nos usar, onde quer que nós estejamos, para que nós exerçamos o nosso testemunho para as pessoas que Deus coloca em nossa vida, no nosso dia a dia. E que nós possamos então ser uma igreja que vive o Evangelho e que dê testemunho para as pessoas à nossa volta. Amém, queridos? Então, 6 marcas de uma igreja que Deus quer que a gente seja. E, já chegando no final, talvez você tenha chegado hoje aqui no automático. Eu sei que isso acontece muitas vezes quando a gente está muito tempo na igreja. Como eu falei, vou lá cumprir meu cartão, enfim, preciso ir, bater meu ponto, certo? Talvez você tenha chegado aqui no automático. Eu te convido, meu querido irmão, a refletir sobre tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nessa noite, sobre o que é ser a igreja que Deus quer que nós sejamos, sobre o porquê de você estar aqui hoje, sobre o que é ser igreja. E 37 anos, hein? Quanta história! Que privilégio é para cada um de nós fazermos parte dessa história, fazermos parte do plano de Deus aqui para a cidade de Cosmópolis. Vocês não estão aqui por acaso. Foi Deus quem colocou cada um de nós para estarmos aqui nessa igreja tão querida e amada. Que venham mais 37 anos, que seja de muito crescimento, certo? Que assim seja para a glória de Deus, mas que antes de tudo, antes de pensar em números, que os planos de Deus e não os nossos sejam cumpridos aqui na Ação Bíblica da Saúde. Que os planos dele se cumpram aqui na vida de cada um de nós, como igreja da Ação Bíblica. Meu querido irmão, Deus não te colocou aqui nessa igreja por acaso. Não colocou você por aqui por acaso. Você está aqui não para ser servido, mas para servir. Deus te colocou aqui nessa igreja para que você possa usar seus dons e talentos para a honra e glória dele. Então você está aqui para servi-lo. E servir ao nosso Deus é um privilégio. Como é bom a gente servir ao nosso Deus, com os nossos irmãos imperfeitos e falhos, assim como nós, mas como é bom a gente estar aqui em comunhão, uns com os outros, e viver para a honra e glória do nosso Deus. E a gente vive num mundo que é marcado pela pressão. As igrejas estão sendo pressionadas a todo momento para ser aquilo que as pessoas querem que elas sejam, não é, pastor? Um centro de entretenimento, um mero encontro social, mas o grande desafio para cada um de nós, aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, é que nós sejamos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Que essas 6 marcas que nós vimos hoje, Bíblia, oração, temor, comunhão, adoração e testemunho, elas se façam presentes na vida de cada um de nós, para que dessa forma nós possamos cumprir a missão que Cristo confiou à sua igreja até que Ele venha. Amém? Que esse possa ser o nosso maior anseio, até a volta do nosso Mestre, que a gente possa cumprir bem aquilo que Ele confiou a cada um de nós. Sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Amém, querido irmão? Vamos orar nessa noite? Querido Deus e Pai, obrigado porque a gente tem o privilégio de viver o Evangelho na prática. Obrigado porque nenhum de nós merecemos estar aqui nessa noite, mas graças ao Teu amor que nos encontrou, graças ao Teu amor que um dia transformou a nossa vida, nós podemos estar aqui nessa noite hoje para cultuar ao Teu nome, Senhor. Eu agradeço por essa igreja tão fiel ao Teu Evangelho.
Obrigado porque o Senhor tem sustentado e hoje é tempo de celebração, Senhor. 37 anos, quanta história, quanta alegria, quanta coisa o Senhor já fez por essa igreja. E eu te louvo também pelas coisas que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Que nós possamos olhar para frente e sabermos que muitas coisas boas ainda virão. E que tudo aqui seja feito para a honra e glória do Teu nome. Que possamos ser uma igreja que busca o Senhor em oração. Uma igreja que te busca através da leitura da Tua Santa Palavra. E que, acima de tudo, não os nossos, mas os Teus planos possam ser cumpridos aqui, na Igreja da Ação Bíblica de Cosmópolis, Senhor. Obrigado pela vida de cada membro aqui, obrigado porque é tão gostoso a gente ver realmente a igreja aqui cheia nessa noite, com muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa continuar capacitando a liderança dessa igreja, dê sabedoria ao pastor Devair, Senhor, para que realmente ele conduza esse teu rebanho com toda a sabedoria, tudo feito para a honra e glória do teu nome. E o grande desafio, Senhor, que a gente saia aqui dessa noite e que nós possamos ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Que isso aqui possa ser o lema da nossa vida, sermos cristãos fiéis para a honra e glória do Teu nome. Obrigado porque nós não merecemos, mas a gente tem esse privilégio de servirmos ao Senhor através dos nossos dons e talentos, que não são nada diante do Senhor, mas obrigado pelo privilégio que é sermos igreja, sermos família, termos comunhão uns com os outros, Senhor. E nesse momento eu te peço que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que a gente te busque verdadeiramente em todos os momentos da nossa vida. E essa é a nossa oração, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos aqui neste local, Senhor. Tudo para a honra e glória do Teu nome. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Parabéns pelos 37 anos, que venham muitos e muitos mais, e que alegria e que privilégio é poder dizer que vocês fazem parte da minha vida. Realmente eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês, que vocês continuem exercendo a influência de vocês aqui nessa cidade, em todo o Brasil, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe, queridos. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.